A história de Arthur Ford. O que significa encontrar entes queridos falecidos? Arthur Ford foi um médium bem conhecido que dedicou sua vida a comunicar-se com o mundo espiritual. Suas habilidades atraíam a atenção de muitos, mas poucos de seus encontros poderiam ser chamados de verdadeiramente surpreendentes. Um dia, enquanto estava no hospital com apenas alguns dias de vida, ele teve uma experiência que mudou para sempre sua compreensão sobre a vida e a morte. Arthur estava em um hospital na Flórida, cercado por parentes e entes queridos. Em determinado momento, sua condição piorou e seu coração parou de bater. Ele perdeu a consciência, pairando entre a vida e a morte. No entanto, o que aconteceu naquele momento dificilmente poderia ser descrito como uma simples partida. Arthur Ford se encontrou em outro reino. Ele lembrava de como seu corpo ficou leve e sem peso, sentiu-se como se estivesse flutuando, experimentando uma extraordinária sensação de paz e serenidade. Tudo ao seu redor era brilhante e vibrante, e ele se viu em um belo vale verde, onde reinavam o silêncio e assim a harmonia. A natureza ao redor era indescritivelmente bela, e o vale em si parecia um paraíso, um lugar livre de dor e medo. Logo, Arthur percebeu que este mundo não era exatamente como ele o imaginava. Nesse vale, ele encontrou pessoas que conheceu em vida, mas elas pareciam diferentes. Aqueles que haviam morrido de idade avançada apareciam muito mais jovens, enquanto aqueles que haviam falecido, ainda crianças, agora tinham traços adultos. Mas o que mais surpreendeu Arthur foi que ele não encontrou os entes queridos que esperava. Em vez disso, ele descobriu que eles estavam em outro reino inferior. A princípio, ele não conseguia entender o que isso significava. Ele pensava que, se o mundo espiritual existisse, ele se pareceria com o que estava retratado em livros e filmes. Mas, na realidade, ele era muito mais complexo e misterioso. Logo, ele se viu em um lugar estranho que não era semelhante a qualquer mundo que ele conhecesse. Ali ele estava rodeado por seres que falavam sobre sua vida. Um deles lhe disse que ele não havia completado sua missão terrena e que precisava retornar para fazer o que havia deixado inacabado. Nesse momento, Arthur percebeu que seu retorno à Terra era inevitável. No entanto, ele não queria voltar a um corpo enfraquecido pela doença. Ele tentou se agarrar, segurando-se em uma porta, mas no instante seguinte sentiu que começava a se cair em mim um vazio. E então, de repente, ele estava de volta ao quarto do hospital. A realidade familiar o cercava, mas ele mal podia acreditar no que acabara de vivenciar. Ele havia visto sua vida e seus eventos de uma perspectiva distante, percebendo que muitas questões que o atormentavam agora estavam mais claras. No entanto, isso não foi meramente uma visão ou uma alucinação. Para Arthur Ford, foi uma experiência real que ele não conseguia explicar cientificamente ou religiosamente. Essa experiência abriu novas perspectivas sobre a vida e a morte. Que ele entendeu, Arthur percebeu que a morte não é o fim, mas uma transição para outra realidade. A experiência que ele passou mostrou-lhe que nossa vida é apenas uma pequena parte de uma existência mais ampla. Ele não apenas encontrou entes queridos falecidos, mas também passou a entender que nossa conexão com eles não termina com a morte, mas continua em outra dimensão. Mesmo assim, nem todos veem essa experiência de forma positiva. O próprio Arthur lembrou que, em sua jornada por esse mundo limite, houve momentos de medo, incerteza e até mesmo dor. Isso mostrou que nem todos os encontros com o mundo espiritual trazem paz. Algumas pessoas encontraram entidades sombrias e assustadoras
que as levaram a um mundo de medo e isolamento, uma espécie de karma para aqueles que não encontraram paz e harmonia interior em vida. Curiosamente, o retorno de Arthur ao seu corpo não marcou o fim de seu caminho espiritual. Ele entendeu que cada pessoa tem sua própria jornada, mas para encontrá-la é necessário estar aberto a experiências espirituais e às oportunidades que a vida e a morte oferecem. Arthur voltou à Terra com uma nova visão das coisas. Ele percebeu que não havia razão para temer o que nos espera após a morte. Sua experiência mostrou-lhe que há algo além da nossa realidade cotidiana. E embora alguém possa chamar essa experiência de mística ou até exótica para Ford, ela se tornou parte de sua própria jornada de autodescoberta. Ano após ano, Arthur compartilhava cada vez mais suas experiências com as pessoas, ajudando-as a lidar com seus próprios medos e dúvidas. Ele falava da morte como uma simples porta que leva a um novo mundo e que, uma vez atravessada, a pessoa continua a existir em uma forma diferente. Suas palavras inspiravam as pessoas a buscar respostas para questões sobre a própria essência do ser.